Se já terminou um treino e ficou sem saber exatamente o que comer a seguir, não está sozinha. Muitas pessoas sentem esta dúvida e acabam por cometer erros que podem sim comprometer os seus resultados, seja na perda de gordura, no aumento de massa muscular ou até mesmo na recuperação adequada do corpo. Enquanto que algumas pessoas acreditam que precisam sempre de tomar um batido de proteína, outras acabam por não dar qualquer importância ao que comem depois do treino e há ainda quem sofra com dores musculares prolongadas sem perceber que a alimentação pode sim ser uma das principais razões para isso. Eu hoje vou esclarecer de uma vez por todas o que realmente deve comer no pós-treino para maximizar a sua recuperação e obter melhores resultados. E não é obrigatório tomar proteína em pó e também não é normal sentir dores musculares por mais de 3 dias. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Sara, sou nutricionista pós-graduada em Nutrição Desportiva e Estética no Brasil e atendo há mais de 9 anos, ajudando pessoas que querem melhorar a sua alimentação de forma prática e eficaz. Mas afinal, o que é que eu devo comer no pós-treino e porquê que a refeição pós-treino é assim tão importante? O pós-treino é sim um dos momentos mais importantes para quem treina bem, de forma intensa, não para quem faz uma caminhada de 15 minutos. Porquê? Porque é nesta fase que o nosso corpo inicia o processo de recuperação muscular, de reposição de energia e também de adaptação ao esforço que acabou de fazer. E se não fornecer os nutrientes certos, pode sentir fadiga prolongada. O que é fadiga prolongada? Eu sentir que os meus músculos demoram muito tempo até recuperarem, ter sido uma recuperação muito lenta, muito mais do que 3 dias, aumentar o risco de lesões e até prejudicar os seus ganhos musculares ou a sua performance nos treinos seguintes. Por isso, para garantir que está a fazer um pós-treino bem eficaz, deve seguir os chamados 4 R's da recuperação. Que 4 R's são estes? Reidratar, reabastecer, recuperar e repousar. Estes 4 pilares são fundamentais para otimizar os seus resultados e garantir que consegue recuperar bem e regenerar da melhor forma possível. Vamos falar sobre cada um deles? Vamos a isto. Primeiro, reidratar. A reidratação é essencial para repor a quantidade de líquidos que perdeu durante o treino e também para evitar sintomas como fadiga, tonturas, queimbras musculares e até mesmo diminuição do rendimento nos treinos seguintes. Mas como é que vai saber exatamente quanto é que deve de beber? A melhor forma de calcular a quantidade ideal de líquidos é pesar-se antes e depois do treino, exatamente com a mesma roupa. Se pesar-se com sapatilhas, pese de seguida também com sapatilhas. Porquê? Porque é esta diferença de peso que vai corresponder à quantidade de líquidos que perdeu. E para conseguir recuperar bem, deve beber 1,5 vezes esse valor ao longo das 6 horas seguintes. Vamos a um exemplo. Se perdeu 1,5 kg durante o treino, vai precisar de beber 2,25 litros de líquidos pós-treino. O treino acabou às 10 da manhã, então nas 6 horas seguintes vai ter que conseguir beber 2,25 litros. Se o treino for muito prolongado, acima de 2 horas ou mesmo intenso, pode não ser suficiente beber só água. E nestes casos é importante sim repor também os eletrólitos como sódio ou potássio, que são perdidos através do suor. E para isso pode adicionar de uma forma mais corriqueira sal à quantidade de água, quanto 0,3 a 0,7 gramas de sal por cada litro de água, ou optar por bebidas isotónicas que já têm estes sais minerais. Ou seja, primeira base que eu tenho que garantir que consigo cumprir no pós-treino é beber água, reidratar-me. Se o treino foi muito intenso, se eu perder muita água, eu vou ter também que beber mais água nas horas seguintes. Como é que eu faço para saber que quantidade de água devo beber? Multiplicar o peso que eu perdi por 1,5. O segundo R é reabastecer. Porquê? Vamos imaginar o treino como um carro. Se eu treinei de forma intensa e de forma prolongada, é quase como se eu fizesse uma viagem muito prolongada e sempre com o pé no acelerador. A quantidade de combustível que eu vou gastar é muito grande e é exatamente igual com o nosso corpo.
Quanto mais intenso e mais prolongado for o treino, mais glicogênio eu vou gastar do meu corpo e mais glicogênio eu vou ter que repor, mais combustível eu vou ter que dar ao meu carro. Ou seja, depois de um treino, para conseguir repor esta quantidade de energia que perdeu e garantir que o seu corpo recupera bem, vai ter que ingerir alimentos que são ricos em hidratos de carbono nesta refeição pós-treino. Quantidade de hidratos de carbono deve comer? 1 grama de hidratos de carbono por cada quilo de peso corporal. Se pesa 70 quilos, deve consumir cerca de 70 gramas de hidratos de carbono depois do treino intenso que acabou de fazer. Mas Sara, o que é isso, hidratos de carbono? Que alimentos são estes ricos em hidratos de carbono? Podemos estar aqui a falar da fruta, sumos naturais, wraps, panquecas, crepes, pão, bolachas simples, cereais de pequeno almoço. Se o pós-treino coincidir com uma refeição principal, imagina que acaba de treinar às 11h30 ou que acaba de treinar às 7h30 da tarde. O pós-treino pode e deve ser a refeição principal que vai fazer logo de seguida, o almoço ou o jantar. E nesse caso, os alimentos ricos em hidrato de carbono pode perfeitamente ser o arroz, a massa, a batata, a quinoa, que já tem no seu prato principal do almoço ou do jantar, e também a fruta, que pode, por exemplo, ter na sobremesa. A ideia aqui é garantir que os seus músculos voltam a ter energia suficiente para continuar a treinar bem e a recuperar da melhor forma possível. Resumindo, água, reidratação, segundo, alimentos ricos em hidratos de carbono, principalmente se o treino for intenso e se for prolongado. Terceiro R, recuperar. Como é que eu vou recuperar depois do treino? Através de um consumo adequado de proteína. A proteína é importante. Porquê? Sempre que nós estamos a treinar, o treino em si acaba por ser uma agressão ao nosso corpo. E sempre que eu acabo de treinar, eu preciso de reparar as fibras musculares que foram quase rompidas durante o exercício, fazendo com que elas se tornem mais fortes e mais resistentes. Mas quanto é que deve comer de proteína na refeição pós-treino? Entre 0,3 a 0,5 gramas de proteína por cada quilo do seu peso corporal. Se pese, por exemplo, 70 quilos, deve consumir entre 20, 21 gramas e 35 gramas de proteína depois do treino. Mas pode aqui estar a perguntar-se onde é que eu vou buscar essa proteína. Há várias opções. Laticínios como queijo, iogurtes proteicos, leite, bebida vegetal de soja, ovos são uma excelente fonte de proteína, é muito fácil de preparar, carnes, peixes, leguminosas também, como feijão, grão, ervilhas, snacks proteicos como o edamame, a soja. E sim, se for mais prático, se for mais fácil, se for melhor para si, também podemos aqui incluir no pós-treino a suplementação, como por exemplo a proteína em pó, que apesar de ser uma opção prática, não é nem de perto nem de longe obrigatória. Para além disso, deixe-me só dizer-lhe uma coisa, que é, para além da proteína, é importante sim incluir alimentos ricos em vitaminas e antioxidantes, frutas e legumes. Se conseguir fazer uma refeição principal depois do seu treino, como almoço e jantar, é extremamente importante ter uma boa sopa de legumes, ter legumes no prato, ter frutas no final da refeição, porque elas vão ajudar a reduzir a inflamação e vão ajudar a que consiga recuperar muito mais rapidamente o seu treino. Por isso, sempre que possível, faça uma refeição completa no pós-treino e inclua, sim, alimentos que tenham uma boa fonte de proteína, uma fonte proteica de qualidade. Por último, vamos ao quarto R. Repousar, que é muitas vezes negligenciado, mas é um dos mais importantes. O nosso corpo precisa de tempo para se regenerar e isso acontece principalmente durante o sono. Dormir bem não é só uma coisa bonita de se fazer. Melhorar a nossa recuperação muscular, regular hormonas essenciais para conseguir ter desempenho desportivo, como a testosterona e a hormona do crescimento. E se tem dificuldades em dormir bem, pode sim incluir alimentos nesta refeição antes de se deitar que melhoram a qualidade do sono, como a caseína, uma proteína de digestão lenta presente nos iogurtes Skyr. Normalmente cada embalagem tem 40 a 48 gramas de caseína e que pode perfeitamente ser consumida 30 minutos antes de dormir. Se deita-se às 23 horas, fazer aí um iogurte Skyr mais ou menos meia horinha antes. O kiwi ou outras frutas ricas em antioxidantes também porque contêm triptofano, que no fundo é quase como se fosse um aminoácido que lhe vai
ajudar a produzir as hormonas, a serotonina e a melatonina, que ajudam muito a regular o sono. E lembre-se, garantir um bom descanso é tão importante quanto a alimentação e o treino em si. Por isso, lembre sempre de tentar dormir entre 7 a 9 horas por noite para conseguir recuperar muito, muito bem do treino que acabou de fazer. Agora, já sabe como estruturar o seu pós-treino? Pode e deve começar a aplicar estas estratégias para melhorar a sua recuperação e os seus resultados. Se gostou e quer continuar a aprender mais sobre nutrição, sobre alimentação saudável, de como ter uma relação saudável com a comida, não se esqueça de subscrever, de ativar as notificações e de não perder os próximos conteúdos. Deixe também aqui nos comentários quais é que são as suas maiores dificuldades no que diz respeito à alimentação, pré, pós-treino, suplementos alimentares e que outros temas gostaria que eu abordasse por aqui. Obrigada por estar aí desse lado e vemo-nos na próxima semana.